Olá, tudo bem? Meu nome é Aparecido Delfino, sou consultor financeiro e hoje eu estou aqui para te explicar sobre holding patrimonial. O que é e quais as suas vantagens. Para quem deseja fazer uma boa gestão de patrimônio, uma alternativa é a criação de uma holding patrimonial. Além de facilitar a doação e partilha de bens familiares ainda em vida, esse formato jurídico pode auxiliar bastante no planejamento sucessório. A seguir, entenda o que é e como funciona e quais as vantagens de uma holding patrimonial. Bom, vamos lá, né? Holding patrimonial é uma pessoa jurídica constituída com o objetivo de administrar um patrimônio individual ou de uma família. Ao ser criada essa entidade, o patrimônio pessoal, bens móveis, imóveis, participações empresariais, entre outros, deixa de ser de propriedade das pessoas e passa para o nome da empresa. Isso faz com que a administração desses bens se torne mais simples e menos custosa, inclusive quando há falecimento de algum dos familiares, e é preciso dar início à sucessão patrimonial. Da mesma forma que outros formatos jurídicos, as holdings patrimoniais têm um objetivo social definido. Além disso, é preciso registrar o seu contrato social em uma junta comercial. Outro ponto positivo dessa estrutura empresarial é a geração de alguns benefícios fiscais, os quais veremos aqui na sequência. Seguindo para a parte 2 desse vídeo, quais as principais vantagens de uma holding patrimonial? As holdings patrimoniais facilitam diversos aspectos relacionados à gestão de bens familiares. A seguir, conheça algum dos principais. A administração patrimonial. Pelo fato dessa empresa ser a detentora do patrimônio de pessoas físicas, a responsabilidade do controle e administração desses bens passa a ser sua. Normalmente, a administração de uma holding familiar é realizada por algum dos sócios. No entanto, é comum também que um terceiro seja contratado especificamente para desempenhar essa tarefa. Quando isso ocorre, o administrador externo fará a gestão patrimonial, conforme os interesses dos membros da holding. Com a criação dessa holding, as chances de problemas de dilapidação patrimonial são consideravelmente reduzidas. Isso porque essa empresa reúne todo o patrimônio da família sobre uma única gestão. Dessa forma, todos os membros da família conseguem acompanhar a administração dos ativos de forma mais transparente. Número 2. Planejamento sucessório. Outra vantagem de criar uma holding familiar diz respeito ao planejamento sucessório. Todas as regras sobre as sucessões dos bens constarem no contrato social, esse planejamento fica bem mais simples do que o inventário judicial. Quando não há uma holding que administra os bens, a partilha fica mais cara e lenta. Isso porque, em um processo judicial, há custos com advogados, impostos e outras despesas referentes ao andamento do processo legal. Outro ponto a observar são possíveis desavenças familiares que podem ocorrer quanto ao critério de divisão do patrimônio. Em contrapartida, quando existe uma holding, os sócios recebem cotas ou ações da empresa proporcionais ao seu direito de participação na herança. Por fim, uma holding patrimonial proporciona mais flexibilidade do que um testamento em relação à distribuição de bens. No caso do testamento, o detentor do patrimônio só pode dispor de 50% dos seus bens quando há herdeiros necessários. Em outras palavras, é obrigatório que metade do patrimônio seja dividido entre o cônjuge, descendentes e ascendentes. Por outro lado, na holding patrimonial não existe essa obrigatoriedade. Nesse caso, o doador é livre para definir por meio de cotas como o seu patrimônio será distribuído. Item número 3. Blindagem dos bens familiares. Uma holding também pode ser utilizada como forma de proteção patrimonial. Esse tipo empresarial pode ter diferentes formatos societários. Quando se determina de que forma ela será constituída, é possível limitar as atribuições de cada sócio. Dessa forma, pode-se, por exemplo, impedir que pessoas estranhas a famílias ingressem na sociedade. No caso de casamentos e separações, o patrimônio familiar fica mais seguro. Supor que o coroa namora bastante, conhece a namorada, e aí a namorada quer tomar os imóveis. Separou, quer tomar os imóveis. Não pode, porque os imóveis não é dele, os imóveis é da holding, né?
Então essa blindagem patrimonial não dá certo para quem quer tomar os bens de outra pessoa neste sentido, tá? Outro ponto importante diz respeito a dívidas pessoais dos familiares. Atenção para esse ponto, viu, gente? Pelo fato de os bens estarem sob gestão de uma pessoa jurídica, no caso da holding, eles não podem ser utilizados como garantias de empréstimos pessoais. Dessa forma, ficam protegidos em situações de inadimplência, ou seja, se um membro da família sofrer uma execução judicial, isso não terá reflexo no patrimônio da holding. Por quê? Porque a holding ela é uma pessoa jurídica e a pessoa que contraiu, o familiar que contraiu a dívida, é uma pessoa física. Entende? Então, essa blindagem patrimonial é muito importante. Item número 4, benefícios tributários. Uma das vantagens fiscais de uma holding familiar é a possibilidade da elisão fiscal. Basicamente, esse instrumento possibilita a diminuição da carga tributária de forma legal, sem configurar sonegação de impostos. Digamos que uma holding tenha sido aberta para administrar imóveis familiares que têm receita de locação. Se os aluguéis fossem recebidos pela pessoa física, a alíquota do imposto pode chegar a 27,5%. No entanto, no caso de uma holding, o tributo sobre o mesmo aluguel terá alíquota de 11% a 14%. Ou seja, a margem de lucro dos aluguéis acaba sendo bem maior quando os imóveis estão sob a administração de uma holding. Agora, a pergunta mais importante: como abrir uma holding patrimonial? Como vimos no início, o processo para abertura de uma holding familiar segue as mesmas etapas de qualquer empresa. Basicamente, os primeiros passos são definir o regime jurídico, elaborar o contrato social e registrá-lo junto aos órgãos competentes. Em relação ao regime tributário, uma das ressalvas é que esse tipo de empresa não pode ser enquadrado no Simples Nacional. Se você está avaliando a possibilidade de abrir uma holding, é importante você contar com a equipe especializada, com pessoas que entendem do que é holding, não de aventureiros. Qualquer dúvida, estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvidas. Lembrando que nós atendemos em qualquer parte do Brasil, ok? Gostou do vídeo? Comenta, compartilha e segue a gente lá na rede vizinha, ok? Obrigado!